Ouvinte querido, ouvinte querida. Bom, hoje eu estava olhando, eu abri a internet, e aí eu fui olhar sobre a operação da Polícia Federal, a Operação Constituição Cidadã, da qual a gente vai falar, e entrei no site da Polícia Federal. Pá! Impressionante! Impressionante! A Polícia Federal hoje, até a hora que eu vi, ela estava prendendo investigado por pornografia infantil, 2 operações. Tráfico de drogas, fraude na Previdência no interior da Bahia, combate a roubo em São Luís, grupo criminoso que frauda a Caixa, esquema de manipulação de partida de futebol, flagrante contra o INSS, tudo operação da Polícia Federal, hoje, entre 7 horas da manhã e 10h45. Se eu der um refresh, de repente tem mais coisa. Pois é, deflagram a operação Prius Prasidium, também de pornografia infantil. Notícia que entrou exatamente ao meio-dia. Então, tem várias operações da Polícia Federal. A operação da Polícia Federal que eu vou destacar é a Operação Constituição Cidadã, para aferir possíveis interferências na eleição de 2022. E essa operação, ela teve mandados de busca e apreensão e teve um mandado de prisão preventiva, que é o que interessa discutir. E a prisão preventiva é do Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Qual é o que pesa contra o Silvinei Vasquez? Até onde a gente sabe, a suspeita de que ele teria, no segundo turno das eleições, em 30 de outubro, realizado mais de 500 operações de transporte, quer dizer, que ele teria feito mais de 500 operações em diversas estradas. E quando a gente foi olhar, a proporção, tem uma desproporção. No Nordeste, onde há 17% da frota de automóveis, o dobro de abordagens. E por coincidência, ou se não é coincidência, aí vem a denúncia de crime, aonde o presidente Lula obteve o grosso dos votos no Nordeste. Então, essa é a denúncia que pesa contra o Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez preso, Mauro Cid, Anderson Torres em casa, e a gente vê um cerco em torno de figuras que habitavam o governo de Jair Bolsonaro. Que o Silvinei Vasquez tem que se explicar, eu não tenho a menor dúvida. Por que fez essas operações, né? Qual era o objetivo? Não para muito em pé a história de que é uma coincidência, de que não há uma desproporção. Há uma desproporção. Agora, cabe aos investigadores, obviamente, conseguirem provar o crime cometido contra ele. Mas a pergunta que fica é: por que um cara que é indiscutivelmente enrolado, tem evidências de que ele agiu para interferir no resultado da eleição? O que falta entender é o seguinte: por que ele está sendo preso agora, nesse momento? Cadê a contemporaneidade? Palavra difícil de falar, né? Contemporaneidade. Quer dizer, o crime aconteceu há 10 meses e ele está sendo preso agora. Tanto tempo depois do suposto crime praticado e tanto tempo antes do julgamento. Não teve julgamento, ele não foi julgado. No entanto, ele foi preso. A prisão preventiva, ela se explica sempre que você imagina que ele pode cometer mais crimes, sempre que você imagina que ele pode interferir na investigação, sempre que você imagina que ele pode fugir. Então, como a gente ainda não viu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem que fundamentar a prisão. A prisão não pode ser uma coisa arbitrária, a prisão não pode ser algo que o juiz, por entender que pode vir a acontecer alguma coisa sem uma evidência, ele simplesmente a decreta. A gente viu isso acontecendo na Lava Jato e o Supremo se insurgiu contra isso. A Lava Jato foi o zera e vezeira do expediente da prisão preventiva. Fazia busca e apreensão, fazia condução coercitiva, que foi proibida. Aí começou a fazer prisão. Prisões que depois eram relaxadas. Prisões de pessoas que depois não foram condenadas.
prisões de pessoas que, a impressão que ficou, que se esperava delas que fizessem uma delação premiada, que falassem. E aí, a partir do momento em que elas, depois de presas, falavam, elas acabavam legitimando a própria prisão, que teria acontecido sem um fundamento, mas que depois, quando a pessoa falou, criou-se a ideia do fundamento a posteriori, e daí então ela entregava um monte de gente. E esse monte de gente que ela entregava gerava prisão, baseada em delação premiada. Tantas e tantas condenações foram revertidas na justiça, porque as delações premiadas, elas são ponto de partida e não ponto de chegada. E elas se tornaram ponto de chegada na Lava Jato em muitos casos. E por se tornarem ponto de chegada, a Lava Jato ruiu, jogando junto, no ralo, uma oportunidade incrível do Brasil realmente passar um pedaço da corrupção a limpo. Por quê? Porque o senhor Deltan Dallagnol, o senhor Sérgio Moro e assemelhados achavam que o objetivo do Poder Judiciário, o objetivo do sistema de justiça, era combater a criminalidade. Vamos combater a criminalidade. Nós e as nossas capas de super-heróis, em vez de analisar com lupa os processos criminais. E assim fazendo, analisando os processos criminais, cumpriu o seu dever. Não queriam cumprir o seu dever. Queriam se transformar em super-heróis. Com o poder extraordinário que viram que não tinham, porque existe um negócio chamado devido processo legal, e o devido processo legal não aceita o indevido. E eles partiram para o indevido. E porque partiram para o indevido, eles jogaram a Lava Jato no lixo, ou pelo menos um pedaço da Lava Jato no lixo. Culpa dos exageros, dos excessos, das arbitrariedades e desse desejo juvenil e irresponsável, para dizer o mínimo, para dizer algo generoso, de fazer uma varredura no Brasil, uma limpeza extraordinária, sem seguir as regras vigentes, conseguindo delações e delações movidas pelo medo, pelo pavor, pelo desespero de sair da cela. Prende antes, pergunta depois. Prende antes, apura depois. E os processos ruíram. Quantos e quantos em liberdade? Então, quando a gente vê a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tudo o que é preciso agora é ler e receber, quando a gente receber, ler a ordem de prisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes, para a gente ter a certeza de que se trata de algo muito diferente do que aconteceu na Lava Jato. Aquilo é inaceitável. Silvinei Vasquez tem que ser investigado, o conjunto de evidências é forte. Agora, só pode ir em cana aquele cara que é preso em flagrante. Claro, entre as operações da Polícia Federal de hoje, tem operações de gente que foi presa em flagrante. Só pode prender em flagrante. Ou então, tentou fugir, ou está tentando fugir. Tirou um passaporte falso, está querendo, já comprou passagem para o exterior, alugou um carro com nome de terceiro, qualquer coisa que mostre que ele queria fugir. Qualquer coisa que mostre que ele estava continuando no seu delito. Mas ele não está mais na Polícia Rodoviária Federal. Como é que ele pode continuar a dar ordens e determinar que sejam feitos bloqueios? Não tem eleição. Ou então que ele estava interferindo no processo. Aí é complicado. Ligando para testemunha, coagindo, pressionando, me livra daqui, entrando em contato com outros envolvidos, aí tá frito, aí dançou. Então, a gente precisa saber qual foi o motivo. Não é porque ele, digamos, entre aspas, é culpado. Não é isso. Tem que saber o que ele fez infringindo o Código Penal, artigo 312, para saber o que ele aprontou. O que ele aprontou agora, não o que ele aprontou lá atrás. Porque o que ele aprontou lá atrás é a razão que faz
com que ele seja investigado. Não a razão que faz com que ele seja preso. A razão que ele faz com que ele seja preso, ele tem que ter algum tipo de culpa comprovada, seja a culpa do processo em si, prisão ao final do processo, devido processo, encerrado processo, trânsito de julgado, etc. Ou então, estrepulias no curso da investigação, com os fatos, com as possibilidades que eu aventei aqui. Aventei eu não, né? O Código Penal, eu não entendo nada. Eu só estou falando o que está escrito, não é uma invenção minha. O temor que fica, e eu espero que assim que a gente receber, aliás, assim que a gente receber, vamos olhar a ordem para a gente poder entender aonde o Alexandre de Moraes viu aquilo que a gente não sabe. E não tem como a gente saber mesmo. Daí porque é um momento, nesse horário, em que a gente pode perguntar. Para que não se repita, para que a gente não veja acontecer de novo aquilo que aconteceu nessa triste experiência que foi o Brasil inteiro acreditar naqueles caras. Quem não acreditou no Sérgio Moro? Quem não acreditou no Deltan Dallagnol? É uma frustração muito grande, é uma tristeza muito grande. Disseram que viriam transformar o Brasil e não transformaram o Brasil. Fizeram uma lambança. Então eles, diante de quadrilhas, resolveram fazer o exagero e começaram a pegar gente que era, gente que não era. Tá aí, a Vaza Jato mostrou tudo, descortinou essa aliança espúria entre o Poder Judiciário e... Não vamos chamar de Poder Judiciário, né? Um juiz e promotores. Isso não pode acontecer, e procuradores, não pode acontecer. O juiz não está do lado do procurador. O juiz está do lado da lei, o procurador é a acusação e o advogado é a defesa. E ele segue equidistante. Esse é o propósito. Aí a gente vê que não é bem assim, né? O procurador tem uma relação com o juiz. Ok, a gente vê que tem mesmo. E tem, essa é a vida real. Agora, aquilo que a gente viu acontecendo na Lava Jato é uma vergonha, é triste, não é gostoso, é triste, é gosto ruim. Então, que a gente não tenha gosto ruim agora de ver o outro lado, né? Porque essa aqui é a turma que entrou com o Bolsonaro apoiador da Lava Jato, Bolsonaro que botou o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, Bolsonaro que veio para dizer que ia transformar o Brasil, Bolsonaro que chegou dizendo que tudo que ele fazia era diferente. Aí a gente vê esses personagens dele aqui, todos enrolados, Mauro Cid, Anderson Torres, Silvinei Vasquez, ele também. O episódio das joias é uma vergonha, né? O camarada recebe um monte de joia milionária e tenta levar para casa. Isso é um vexame, né? Um troço pequeno, porco. Mas estão os caras aqui. Agora, não é por causa disso que eles estão presos. O Silvinei Vasquez foi preso hoje, não tem nada a ver com as joias, nada. Ele teria cometido um crime no cargo que ele ocupava. Mas se o crime foi cometido lá atrás, no cargo que ele ocupava, ele não está mais no cargo que ele ocupava, e, portanto, os fatos foram lá atrás, há 10 meses, por que ele agora foi preso? Essa é a única pergunta que eu queria deixar no ar. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.